próxima mesa, Subjetividade, Cidadania, Psicologia e Direito, que será mediada pela Maria José Gontijo Salum, que eu convido para estar aqui, e já lhe passo, Maria José, a tarefa de convidar e apresentar os membros da mesa. Obrigado, bom trabalho para vocês. Bom dia. Eu vou então convidar minhas duas colegas, né, para compor essa mesa, né? Subjetividade e Cidadania, Psicologia e Direito, né? Esther Arantes. A Esther Arantes é psicóloga, mestre e doutora em educação, professora do programa de pós-graduação em políticas públicas e formação humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Membro colaborador da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro e do Grupo de Trabalho sobre Crianças e Adolescentes do Conselho Federal de Psicologia. Convido também Fátima França. A Fátima França é psicóloga, mestre em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo, especialista em Psicologia Jurídica e membro do Laboratório de Estudos sobre Preconceito, da USP, né? Atualmente é psicóloga do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo e coordenadora do Comitê de Ética da Secretaria de Administração Penitenciária e docente da Universidade 9 de Julho, né? Ela tem experiência na área de psicologia, né? Psicologia jurídica e atua em avaliação psicológica no contexto da justiça criminal, né? E compõe também a comissão, né, de psicologia jurídica do Conselho Federal de Psicologia. Bem, estava previsto, né, a presença do desembargador Herbert José de Almeida Carneiro para compor essa mesa e houve um imprevisto, infelizmente ele não poderá participar das discussões aqui conosco, né? Antes de passar, né, a palavra, né, às minhas colegas, eu gostaria imensamente de agradecer o convite para participar dessa mesa, né? Especialmente a Marisa Borges, né? Então, em nome dela, agradeço né, o convite, né? E gostaria de falar, né, contextualizar um pouco esse momento no qual essa mesa, né, Psicologia e Direito acontece, né, que a gente já sabe, né, que estamos num momento especialmente grave, né, nesse contexto, né, da PEC 171, né, da redução da maioridade penal, né. E aí nesse sentido eu gostaria de ressaltar, né, que não se trata pura e simplesmente da modificação de um artigo, né, como se tenta dizer, né, não se trata disso, né. A gente tem que entender que o Estatuto da Criança e do Adolescente é um desenvolvimento do artigo 227 da nossa Constituição Federal, né, no qual é dito que é dever da família, do Estado e da sociedade, né, a proteção, a garantia de direitos, né, e manter crianças e adolescentes a salvo de violência, tá? Então, nesse sentido, é toda uma lógica com uma garantia constitucional, que é o artigo 227, né, que o ECA foi concebido. Então, mudar, né, uma forma de punir, né, é mudar o princípio que rege a elaboração do Estatuto, né? Então, né, toda a concepção do ECA, né, está baseada, né, nessa visão de que
o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, né, e das políticas públicas relacionadas a elas, né, vai depender das condições, né, políticas, dessas políticas públicas, das condições familiares e do contexto social. Então, não se trata pura e simplesmente da modificação do artigo. Isso afeta toda a lógica do Estatuto, né? Então, eu gostaria, né, aqui de novamente, assim, falar da importância, né, do Estatuto, porque ele foi crucial não só para a garantia, né, dos direitos, né, da busca, né, desses direitos para crianças e adolescentes, mas também para a expansão desse campo, né, que a gente está tratando nessa mesa, que é o trabalho da psicologia no direito, né, e a própria criação da especialidade psicologia jurídica pelo Conselho Federal de Psicologia. Antes, né, do Estatuto, a gente localizava o trabalho do psicólogo, né, somente na execução penal, basicamente, a partir da Lei de Execuções Penais de 1984. Né? Então, era um trabalho pontual na execução, né, da pena privativa de liberdade. Né? Com a criação da especialidade psicologia jurídica, a gente passa a localizar 4 grandes áreas, que é a execução penal, que já existia, saúde mental, criança e adolescente e família. Mais recentemente, a gente incorpora aí o trabalho com as vítimas, né, ou vitimologia, né, com algumas pessoas começam a nomear. Mas a delimitação da psicologia jurídica, então ela está diretamente relacionada à Constituição de 1988 e as políticas provenientes dela. Né? No caso da saúde mental, que é uma das áreas, né, no acompanhamento dos portadores de transtorno mental, como está na lei, né, como determina a lei de inimputabilidade penal, e nesse trabalho a psicologia vem, né, acompanhando a responsabilidade possível dos inimputáveis. Né? No ECA, como eu já disse, né, um desenvolvimento do artigo 227 da Constituição, ele foi determinante tanto para o trabalho nos criados, né, foram criados a partir daí, dos juizados das da infância e juventude, né, então ele foi determinante para o trabalho com crianças e adolescentes, mas também em vários projetos e programas que foram criados para garantir os direitos de cidadania previstos, né, para crianças e adolescentes a partir da nova legislação. Antes do Estatuto, o trabalho, né, nas varas de família, na verdade, era um trabalho com os cônjuges, né, não se visava a família, né, fomentando, né, basicamente a disputa do casal. Com o ECA, né, uma nova forma de conceber o trabalho do psicólogo pôde ser vislumbrada, mediando conflitos, a fim de possibilitar um espaço de convivência, mesmo após a dissolução do casamento, principalmente na condução e continuidade de educação dos filhos. Né? Então, os preceitos trazidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente lançaram um novo olhar para a atuação do psicólogo, né, também na sua área de origem, a execução penal. Né? Todo o trabalho com as medidas socioeducativas que a psicologia vem desenvolvendo ao longo desses anos, né, nos trazem a perspectiva dos direitos no cumprimento, né, de uma medida e na responsabilização preconizada por ela, rompendo com a lógica simplesmente punitiva. As medidas socioeducativas nos trouxeram a possibilidade de mostrar como é possível uma responsabilização jurídica acolhendo a subjetividade, a resposta, né, do sujeito adolescente. Elas podem ser vistas nesse sentido, né, com uma possibilidade concreta de ruptura com o positivismo criminológico que concebe a existência do crime a partir da naturalização do criminoso. Né? O crime existe porque existe um criminoso nato.
né? Então, ao localizar, ao nomear esse criminoso nato, né? Esse modelo, ele, na verdade, ele nomeia, classifica, nomeia, né? E segrega, né? Então, o que ele, no final das contas, né? A função dele é, na verdade, o controle social. Então, é por isso, né, que, basicamente, por mais que existam alguns argumentos, né, que os defensores da redução da maioridade penal preconizam, a gente pode resumir basicamente 5, né? O que está em jogo, no final das contas, é essa mudança, né, da lógica do estatuto, da responsabilidade, né, para fazer vigorar esse pensamento positivista de controle, né, fazer imperar, né, localizar aí aqueles, né, que são naturalmente, né, criminosos, maus, né, determinadas classes localizadas aí, e imperar, né, esse controle social. Então, é por isso, né, que eu gostaria só de destacar um último argumento que dos defensores da redução da idade penal, que eles vão dizer o seguinte, né, que responsabilizar as condições sociais, tal qual, né, a lógica do ECA, eles, né, localizam assim, organiza, né, é um raciocínio utilitarista, né, e eles vão dizer assim: a lei deve ser justa e punir os culpados, inocentar os inocentes, né? Então, né, é nesse tipo de justificativa que a gente pode ver, né, que é a segregação e o controle social que está presente, né, fazer essa separação dos culpados e dos inocentes, né, e nessa lógica, né, de segregação, a própria pessoa é que, no final das contas, é objeto de exclusão, né? É voltar com essa lógica, né, do delinquente, né? E não do adolescente em conflito com a lei. Não se trata só de palavras isso aí, né? Quando você nomeia o delinquente, né, é a própria pessoa que é, né? Quando a gente traz a noção de em conflito com a lei, né, o que a gente está dizendo, né, é de uma dificuldade que nesse momento crucial, o da adolescência, né, esse sujeito se deparou e, né, encontrou no ato infracional uma possibilidade de sair desse embaraço, né? E aí que faz sentido a nossa entrada da psicologia, né? Não só mostrando todo o trabalho que a gente tem desenvolvido ao longo desses anos com esses adolescentes, mas também, né, toda a importância, né, política, né, da nossa luta aí para dizer não aí à redução da idade penal, né, entendendo que não é simplesmente modificar o tempo de cumprimento ou diminuir uma idade, é toda uma lógica, né, toda uma concepção que está relacionada, né, ao estatuto, né? Então, dito isso, né, eu gostaria, né, de passar a palavra, né, primeiramente a Esther Arantes, né, depois a Fátima, e posteriormente a gente abrir uma discussão aí, né, para um debate. Obrigada. Em primeiro lugar, agradecer o convite do Conselho Federal de Psicologia, agradecer imensamente, né, a presença dessa linda plateia, né, mesclada de brasileiros, angolanos, cabo-verdianos, portugueses, né, profissionais, estudantes, uma boa mistura, né? Então, eu fico muito feliz por estar aqui, espero trazer alguma contribuição para o debate, né? É um tema importante
Eu acho que algumas considerações já foram feitas na primeira mesa, que então vai nos ajudar, porque também vamos reforçar alguns dos argumentos trazidos, e também da Maria, né, José, sobre a questão da redução da idade penal. Também pretendo falar sobre isso, e assim a gente está em afinidade, né, ética, política, e aí tudo isso é importante, né? Bom, certa vez no Rio de Janeiro, em um dos seminários que eu participei, esteve presente uma pessoa muito interessante, né? Uma pessoa da área do direito, bastante libertário, bastante democrático, né? Um juiz que participa desse grupo de juízes para a democracia, né? E também é professor. E na mesa justamente tratava-se de pensar o encontro da psicologia com o direito, né? E ele então iniciou a fala dele perguntando: qual psicologia quer se encontrar com qual direito? Né? Isto porque não há uma unidade nem no direito, nem na psicologia, né? A gente tem uma pluralidade, tem uma diversidade de métodos, ofícios, teorias, algumas das quais, inclusive, a gente discorda totalmente. Então, de que psicologia e de que direito estamos falando, né? Então, desde há muito tempo atrás, assim, em termos de história do Conselho de Psicologia, né, do sistema Conselhos de Psicologia, há mais de 15 anos, certamente há mais de 10 anos, né, o sistema Conselhos de Psicologia definiu e também está presente no seu código de ética que os direitos humanos devem transversalizar todas as práticas da psicologia, tanto na sua formação, nos cursos de graduação, né, como também no exercício profissional. Mas também os direitos humanos, né, como produções históricas, não são objeto natural, né, da natureza, são produções sociais, históricas, e como tais devem ser pensados, né, devem ser problematizados, porque há muitos absurdos sendo cometidos justamente em nome de direitos humanos, né? E no Brasil nós temos uma questão muito complexa, muito complicada, de tomar direitos humanos num sentido bastante pejorativo por certos setores, inclusive enfatizado cotidianamente pela mídia, de que direitos humanos é para proteger bandidos. Direitos humanos não é para o cidadão honesto, para o pai de família, mas simplesmente serve para proteger bandidos, numa tentativa de desqualificar todas as nossas lutas por direitos humanos. Nós estamos numa conjuntura atual no Brasil muito desfavorável aos direitos humanos. Há no Congresso Nacional uma extensa pauta de retrocessos na cidadania, né, dos diversos grupos minoritários que justamente na Constituição de 88 trabalharam para que a Constituição colocasse, né, como preocupação os direitos dessas chamadas minorias, né? Ou seja, a questão das mulheres, das crianças e dos adolescentes e jovens, a população LGBT, os povos indígenas, os idosos, a questão do meio ambiente, da terra, né, dessa pluralidade de Brasis e dessa nossa diferença na nossa pluralidade multicultural, né?
E eu acho o seguinte, a conjuntura atual é de regredir nessa pauta, é de regredir em direitos, né? Se a gente ver a quantidade de projetos de leis que existem, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, é impressionante como se quer justamente regredir nestas conquistas. Vou citar poucos, né? Alguns. Por exemplo, Estatuto da Família. Aparentemente, quem de nós é contra a família? Ninguém. No entanto, quando você lê o Estatuto da Família, lá está dito que família é a união de um homem e de uma mulher. Ou seja, aboliu todas as lutas LGBT, que traz uma concepção plural de família, né? Inclusive da questão da adoção, né? O Estatuto do Nascituro, que que traz assim inúmeros retrocessos na pauta das mulheres, né? Inclusive, eu acho que praticamente impede que haja alguma discussão, inclusive na questão do aborto, como questão de saúde pública, porque tenta desconstituir o aborto, inclusive nas 2 ou 3 opções que a nossa Constituição permite. Que a nossa Constituição, como nós sabemos, ela é contra o aborto, mas ela permite que ele permite, não obriga, permite que seja feito. E nos casos de gravidez mediante estupro, né, risco de morte da mãe e creio que anencéfalo também, né, tem toda uma luta para modificar o Estatuto do Desarmamento para, de alguma forma, liberar de forma mais ampla a questão da posse de armas e tal. Modificações, né, também nas questões do meio ambiente, para permitir, quem sabe, maior desmatamento, né, interferência nas terras indígenas, né, e uma série de questões relacionadas a transgênicos e uma porção de coisas. E, obviamente, mexer também, como já vem mexendo, mas agora de maneira mais grave, no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É isso a nível federal, mas tem também inúmeras leis no nível municipais e estaduais, que, por exemplo, obrigam criança a rezar antes da aula, supostamente para diminuir a violência na escola. Obriga alunos a obedecer os professores, porque supostamente as crianças e os adolescentes adquiriram muitos direitos e supostamente não adquiriram nenhum dever e agora não precisam mais obedecer pai e mãe, não precisam obedecer adultos, não precisam obedecer professores. Tanto que algumas escolas no Rio de Janeiro, por exemplo, já admitem, isso eu creio que é um projeto estadual do governo do estado, do governo passado, mas creio que mantido por esse atual, de policiais fardados e armados dentro da escola. Ou seja, estamos militarizando a educação pública de crianças e adolescentes, porque supostamente elas são perigosas, capazes de cometer violência, e os educadores não são mais capazes de educar as crianças com métodos pedagógicos, precisam de recorrer à polícia militar, que é o caso, parece, de algumas escolas em Goiás, pelo menos foi o que eu li na mídia em vários momentos, escolas que não, diferente do Rio, que está admitindo policial fardado e armado dentro da escola, essas escolas, algumas em Goiás, não sei se na cidade de Goiânia ou no interior,
está transferindo a gestão da escola para a Polícia Militar, transformando praticamente a escola pública numa escola militar, com todas as consequências. Obviamente, os alunos não desobedecem mais ninguém, ficam quietinhos, com todas as consequências que isso tem, né? Então, vejamos que esse, então, é um campo tenso, muito tenso, e há psicólogos em todos esses lugares, né? Inclusive, eu, como professora da universidade, sou muito convidada, como qualquer outro professor, a participar de bancas de tese, de doutorado e de dissertações de mestrado. E eu creio que as últimas 15 ou 20 bancas que eu participei diz do mal-estar dos psicólogos nas políticas públicas de educação, saúde e assistência. Há um mal-estar generalizado pelos constrangimentos, pelas demandas que são feitas ao psicólogo, não só ao psicólogo, mas também ao assistente social, para controlar, para denunciar, para criminalizar, né? E isso está entrando em conflito com a própria formação do psicólogo e o próprio código de ética, né? Então, é um campo muito tenso, né? E há, de certa forma, até mesmo uma usurpação, né, das prerrogativas dos próprios conselhos, na medida em que muitas destas legislações, elas trazem demandas de atuação para o psicólogo. O psicólogo deve fazer isso, deve fazer aquilo, o psicólogo tem que estar submetido ao magistrado, mesmo que aquilo eventualmente entre em conflito com a sua ética, com a sua formação profissional, com a sua carga de trabalho. É um assunto muito mesmo delicado sobre a escuta e precisa, já está pautado, já tem bastante produção a respeito e as discussões precisam continuar, ouvir a categoria profissional, ouvir os profissionais que trabalham especificamente com isso, ouvir profissionais da psicologia de uma maneira geral. Da mesma maneira, eu penso com relação à resolução do Conselho, com relação ao exame criminológico, eu falo que eu fui contrária à resolução por causa da estratégia. A estratégia foi ruim, né? E tanto foi ruim, né, que ruim do que ponto de vista, né, que faltou bastante essa discussão com a categoria, entendeu? E muitos profissionais ficaram nessa situação que eu me referi aqui, né? Passíveis de processo administrativo, de processo ético, né? Então ficou sobre as costas do psicólogo. Eu me lembro até de ter participado de algumas conversas que era cobrado do psicólogo: olha, você não tem que fazer, porque a gente tem que ter uma autopsicologia. Só assim, quando o psicólogo perdeu o emprego, efetivamente ele perdeu o emprego, quem foi pagar as contas dele, né? O sindicato, eu fui presidente do sindicato na época dos psicólogos, o sindicato deveria ter tido uma posição clara e separada do sistema conselho a respeito desse assunto, né? Então, essa é uma visão pessoal, faltou isso. Então, estrategicamente foi ruim, né? Tem que ter a discussão da categoria, porque não foi a ação do judiciário para derrubar essa resolução, não foi fruto especificamente dos operadores de direito, mas profissionais psicólogos que também acionaram o sistema de justiça por causa desse cenário que eu me referi, né? Então, é claro que na hora que você tem o judiciário regulamentando a profissão do psicólogo, é um indicativo ruim. É um indicativo de que nós precisamos realmente amadurecer, discutir, amadurecer algumas discussões, bater os posicionamentos, não só ideológicos, políticos, profissionais, né? Aí nós temos que ouvir a categoria profissional. Não dá para fazermos resoluções ou normativas
que prescinde de uma conversa exaustiva com a categoria e também com aqueles com que intersetorialmente se dá essa atuação do psicólogo. Não é claro, eu vejo como ruim mesmo essa intervenção da regulamentação do sistema de justiça sobre a atuação do psicólogo, mas a gente precisa se perguntar o porquê disso. O exame criminológico, é claro que ele tem uma funcionalidade que diz que do apoio que promotores usam para negar o benefício para as pessoas, evidentemente. O exame criminológico, melhor, na minha opinião, o melhor exame criminológico é aquele que não existe. Né? Mas, enfim, é preciso uma discussão maior para a categoria, que a gente possa ter outros encontros desses, com possibilidade de diálogo mais tempo. Ok, Esther, meio segundo mesmo, Esther. Eu pedi meio segundo para complementar o seguinte. Nessa questão da escuta, se diz que ela está vindo em atendimento ao artigo 12 da Convenção. Não é isso que o artigo 12 da Convenção. O artigo 12 diz que a criança tem o direito de se expressar e ser ouvida. Não diz que ela tem que obrigada a depor como vítima ou testemunha de crime. No caso de processos criminais, o que tem que ser feito é que os argumentos em defesa dessa criança, as razões da criança têm que ser levadas a conhecimento. Essas razões não quer dizer que a criança, com a sua presença, tem que estar lá depondo. Pode ser, inclusive, através de um laudo do psicólogo, de um relatório do médico e de um advogado de defesa. Ou seja, a fala da criança pode ser trazida pelo psicólogo, pelo médico, pelos adultos, pelo advogado. Não é necessário colocar a criança nessa situação de depoimento. Com relação, só queria fazer um comentário com relação àquela questão sobre os argumentos da redução da maioridade penal. Nós fizemos no mês passado um debate online, né, promovido pelo Conselho Federal de Psicologia, e o título era Mitos e Verdades sobre a Redução da Maioridade Penal, né, no qual nós tivemos a possibilidade de pegar, né, esses argumentos, esse da capacidade e tal, e debater. Eu acho que isso está disponível, né, na página, né, do Conselho, né, e a ideia é que a gente possa depois disponibilizar também a partir de uma publicação, né. Bem, a gente concluiu, né, essa mesa, né, me parece que o ponto que a gente pode destacar, né, a partir da pergunta da Esther, qual psicologia e qual direito, né, a Fátima trouxe elementos para dizer que não se trata da lei enquanto norma, né, mas um direito, né, cuja tônica seja os direitos humanos na promoção aí da justiça social. Eu acho que, né, essa é a orientação que a gente de alguma forma pode retirar dessas discussões, tá? Então agradeço muito a presença de todos e todas, agradeço o convite e às 14 horas retorno aqui nesse auditório com a mesa sobre assistência social, tá? Obrigada.